Bom dia, crianças. Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje, dia 2/6/2021. Nós iremos continuar aquele conteúdo sobre as retas. Ontem nós aprendemos sobre as retas, segmento de reta, reta e semi-retas. Eu vi que bastante criança conseguiu assimilar o conteúdo, embora ele seja um pouco assim, de deixar a gente em dúvidas, né? Quanto à questão das retas. Mas não é um conteúdo difícil. Hoje nós iremos então prosseguir com o conteúdo. Vamos aprender um pouquinho sobre retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá bom? Também tem uma atividade no livrinho lá de vocês, né, de saber, nas páginas 18 e 19. Hoje também, crianças, vocês não se esqueçam de levar na escola o simulado que vocês realizaram de português e matemática, tá bom? É importante que todos vão até a escola, porque hoje vocês irão receber a apostila do segundo bimestre e também umas atividades complementares que a professora preparou para vocês. Na verdade, eu até mencionei sobre isso no vídeo de segunda-feira, porque foi o que foi passado para a gente, que iria ser entregue esse kit semana passada, mas ocorreu algumas mudanças, então eu já tinha feito o vídeo, mas hoje que vai ser a entrega desse kit, tá bom? Então, não se esqueçam de levar o simulado e hoje vocês irão então pegar o material do segundo bimestre. Então, vamos continuar aí a nossa aula. Vamos então aprender hoje sobre o que são retas paralelas. O nome já diz, paralelo. São retas que têm o mesmo plano, que não apresentam pontos em comum, ou seja, nunca se encontram. Aí na apostila de vocês também tem vários exemplos, mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui na aula, porque depois na apostila de vocês tem toda aí a explicação, tem os desenhos que a professora Laura vai colocando, nos balãozinhos tem ela falando sobre o que significa as retas paralelas, retas concorrentes. Então a professora aqui, ó, deixa eu colocar aqui nesse espacinho para vocês irem compreendendo o que são aí as retas paralelas. Olha aqui, ó, a reta R é paralela à reta S. Estão vendo que elas estão na mesma direção. Elas não se encontram, ó, não estão se encontrando, mas elas estão na mesma direção. Olha aqui a reta T, U e V, que são amarelas. Todas elas estão na mesma direção, mas elas não se encontram. Nenhuma se cruza e nenhuma se encontra. E tanto essas verdinhas também aqui, quanto essas outras, ó, X e Y, também não se encontram. Então, aí são exemplos de retas paralelas. Agora nós vamos ver exemplos de retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em sua ponto, já é diferente. Vamos observar aqui atentamente, ó. A reta T, tá vendo que essa reta é T, e essa é a reta S. Elas estão se cruzando e tem um ponto aqui, ó. A letra A, estão vendo a letra A? Ela está entre a letra S e a letra T. Então, a letra A está entre a reta S e a reta T. E no outro exemplo aqui, nós temos aqui a letra P no meio. Estão vendo a letra P? E nós temos a reta R e a reta S. Então, a reta R é concorrente à letra S. Então, nós dizemos aqui que a reta R e a reta S passa pelo ponto P, assim como a reta S e a reta T passa por esse ponto A. Deu para vocês observarem, então, o que é reta concorrente? A reta concorrente se cruzam, as retas paralelas não se cruzam. Agora, vamos ver o que são retas perpendiculares. As retas perpendiculares são retas concorrentes, que formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, olha aqui, observem aqui esse ângulo, ó. Estão vendo? É um ângulo de 90 graus, formou. Então, quando ele forma esse ângulo de 90 graus, nós chamamos que são retas perpendiculares. São retas perpendiculares. Olha outro exemplo aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, ó, a reta Y e a reta X.
Estão vendo? Então, aqui formou um ângulo de 90 graus. Estão vendo? Ó, quando forma esse ângulo de 90 graus, quer dizer que ela é perpendicular. Então, a reta B é perpendicular à reta Y. Perdão, a reta X é perpendicular à reta Y. E a reta S é perpendicular à reta R. Agora, a professora colocou aí uns exercícios para a gente resolver junto. Então, vamos treinar um pouquinho aqui junto para vocês conseguirem realizar as atividades que tem aí na apostila. Nós podemos observar que as retas são paralelas e concorrentes no nosso dia a dia. Por exemplo, no bairro de vocês. Dá para vocês saberem se você mora numa rua paralela à rua de outra pessoa. Dá para você saber se a rua é concorrente ou é paralela. Basta você observar. Então, vamos observar aí, ó, esse bairro. Nós temos aí, ó, a Avenida 20. Deixa a professora colocar a setinha aqui para vocês. Avenida 20. Aí nós temos a Rua 9, Rua 8 e tem a Rua Samambaia. Deu para perceber aí? Então, nós temos essas ruas. O que o probleminha está perguntando? Quais são as ruas concorrentes? Lembra o que são ruas concorrentes? São ruas que se cruzam. Então, vamos ver quais são as ruas concorrentes. A Rua Samambaia, olha aqui. A Rua Samambaia é essa, ó. Não dá para a professora fazer de assim. Deixa eu excluir aqui. Espera aí. Então, vamos lá. A Rua Samambaia, essa rua aqui, ela é concorrente com a Rua 8, ó, porque elas duas se cruzam. Está vendo elas se cruzando? Ó? Essa Rua 8 se cruza com a Rua Samambaia. Então, elas são concorrentes. Tem mais outra que é concorrente. Qual outra? A Rua 9 também é concorrente com essa Rua Samambaia, ó. Elas duas se cruzam. Então, estão observando aqui, ó. Deixa a professora fazer, ó. Essa Rua 9 se cruza com essa rua aqui, ó, Samambaia. Então, elas duas são concorrentes. Outro exemplo aqui, ó, Rua 8 com essa Rua Samambaia. Também são concorrentes, porque elas duas se cruzaram. Deu para compreender agora, quarto ano? Professora fazendo risco, acho que deu para observar melhor, né? Agora, vamos ver quais são as ruas paralelas. As ruas paralelas não se cruzam, lembram? Como que elas permanecem? Elas possuem a mesma distância entre elas. Então, vamos ver. E a professora vai colocar também o risquinho. Então, a Rua 9 é paralela com a Rua 8. Estão vendo que elas têm a mesma distância entre elas. Já essa rua, a Avenida 20, ela não é paralela com essa Rua Samambaia, ó, porque aqui ela está em uma posição e essa rua está em outra. Então, as únicas que são paralelas são a Rua 8 e a Rua 9. Ok? Deu para entender? Então, vamos para o próximo exercício aí. Vamos exercitar junto também esse daqui. Vamos analisar aí. Nós temos a letra A. Deixa a professora colocar aqui para a gente responder. E aí, a reta S e a reta T, o que elas são? São paralelas, porque elas não se cruzam. Então, são retas paralelas. Deixa eu diminuir aqui a letra, senão não vai dar para... Aí. Diminuir. Aí, são retas paralelas. Reta S e reta T são paralelas. Vamos para a letra B. E a letra B, crianças? A reta K e a reta J, elas duas se cruzaram. Quando se cruzam, são o quê? Retas concorrentes. São concorrentes essas daqui, né? Deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber aqui. Deixa eu ver se vou conseguir diminuir. Deixa a professora colocar aqui de novo, gente. Paralelas, então. A outra, concorrentes. Não consigo colocar mais para cima.
E a outra... Aí, consegui. Deu certo agora. E a outra... Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui, turma? Pera aí. Concorrentes. A outra. Vamos para o outro exemplo aqui. Elas duas formam um ângulo de 90 graus. Estão vendo aqui? Quando forma esse ângulo, quer dizer que é perpendicular. Reta perpendicular. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais para lá. Pronto, deu certo. Vamos para o outro aí. As duas se cruzam. Se elas se cruzam, retas concorrentes. Vamos colocar mais para cima. Deu para entender? Então, a primeira são paralelas, a segunda são retas concorrentes, porque se cruzam. A terceira formou um ângulo aqui de 90 graus, então ela é perpendicular. E a quarta aí são concorrentes, porque elas se cruzaram. Agora embaixo está perguntando aqui, as estradas 1 e 2, está bem apagadinha aí, a professora escreveu aí a estrada 2 para vocês verem. Então, nós temos a estrada 1 e a estrada 2. Ambas ligam as cidades de Miramar e Mirante. E a estrada 3, que é essa aqui do meio, ela corta as outras duas, que é a estrada 1 e a estrada 2. No mapa abaixo estão representadas essas estradas. Então, aí nós temos um mapa. Tem as duas cidades, uma em cada lado. Nós temos a estrada 1, a estrada 2 e a estrada 3 que corta as duas estradas. O que está perguntando? O problema está perguntando aqui, ó. Quais são as estradas paralelas? Então, o que é estrada paralela? Que não se cruzam, que tem a mesma distância entre elas. Quais são? A estrada 1 e a estrada 2. Então, nós vemos aqui, ó, e fazemos um X na estrada, nesse último aqui, ó. X. Tá bom, pessoal? Esse exercício, quem quiser copiar no caderno, pode copiar. Quem não quiser, não tem problema, tá? A professora fez para vocês conseguirem, então, aí, assimilar o que é retas perpendiculares, retas paralelas e retas concorrentes, tá bom? Se vocês quiserem copiar, é só dar pausa no vídeo, porque eu vou ter que apagar aqui, tá bom? Então, agora, vamos retomar aí o que nós aprendemos nessa aula. Então, nessa aula, vocês aprenderam o conceito de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Vimos que as retas, para serem consideradas paralelas, elas não podem ter um ponto em comum. E também precisam manter a mesma distância entre si, não é verdade? Elas não se cruzam, as paralelas. Já as retas perpendiculares apresentam um ponto em comum, formando neste ponto um encontro com 4 ângulos. Esses 4 ângulos vão formar um ângulo de 90 graus, que são ângulos retos. Todos eles vão ser ângulos retos quando for perpendicular, tá bom? Eles são congruentes, são chamados também de retas congruentes. Já as retas concorrentes, elas se cruzam entre si, que foi o que nós vimos aí nos exercícios que a professora socializou aí com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, porque tudo que a professora explicou é o que tem aí na apostila de vocês, tá bom? Realizem as atividades já mencionadas lá na pauta, tanto da apostila Ativamente quanto da NET Saber, aquelas 2 páginas da NET Saber. Aproveitem aí o feriado, coloquem as atividades em dia, quem não está realizando, coloquem as atividades em dia. Realizem as leituras aí do caderno que vocês têm. É muito importante que vocês estejam sempre lendo, tá bom? E não deixem de me perguntar quando tiverem dúvida, tá bom? Até semana que vem. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Os casos de Covid estão aumentando, então a gente precisa ter muita cautela e ficar em casa, tá bom? Se cuidar e cuidar de quem a gente ama.
Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.